conselho: decida perdoar. Vamos lá. Depois nós vamos para o próximo. Deixa eu ver o próximo para vocês. Organize sua vida financeira. Depois, não deixe seu casamento morrer. Depois, convide Jesus para sua casa. E tem um em especial, todo mundo é adulto, não tem nada de criança não, né, gente? Ok, porque é para casais, tem uma coisa de criança. Tem como ouvir, né? O próximo tá. E o próximo deixe tempo para vida sexual. Bom? Tire tempo para vida sexual. Então, vocês viram que não dá para se pôr tudo na mente. A minha esposa foi pro telefone, ficou melhor a posição para ela. Então, não dá para rapidamente, numa só ministração dessa, pegar tudo. Deixa eu ver. Alguém lembra de algum tema que eu falei aqui agora, nesse momento? São 10 temas. Alguém lembra de um, por favor? Tá fechado o microfone, minha irmã. Alguém lembra de um dos temas? Pode abrir o telefone, o microfone e falar. Dos 10 agora, alguém lembra de um? Tem? Como respeitar no casamento? Não. Não tá vendo? Não. Próximo aí, quando tá com um cara com o digníssimo dela aí, ela quer falar. Vamos lá, um tema. Dos 10 que eu falei aqui. Lembra de um tema? Isso não é claro. Perdão, não ligou do lado. Posso ir? Mas vamos lá então. Abre aí. Vamos lá, o primeiro conselho. Pega Mateus capítulo 7, por favor. Dá uma Bíblia aí. Mateus capítulo 7. Mateus 7. Verso 24 em diante. Nós vamos ler um texto de próximo. Sim. Aqui, que tal? Tá bom? Sim. Vamos lá então, Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Vocês encontraram? Eu posso ler? 24 ao 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, está escrito assim, ó. Vou ler, viu? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. Próximo. Verso 25. E desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e a não pratica, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Bem, parece que não tem nada a ver com o tema, né, gente? Para casar, sejam sinceros. Pode balançar a cabeça. Olhando assim, não tem nada a ver, né? Parece que não tem nada a ver. Mas nós vamos estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Ó, primeiro conselho, coloca isso. Se você quiser anotar também, né? Pelo menos o conselho, olha lá. Tem gente lá com o de Deus é interessante, inteligente. Mas primeiro conselho, coloque em prática o que você aprendeu. Coloque em prática o que você aprendeu. Parece bem simples, né? Aqui Jesus aborda, nesse texto que nós lemos, aborda temas práticos e simples do dia a dia, revelando-se como o maior mestre pela simplicidade e autoridade com que transmitia as verdades profundas do coração de Deus.
nesse texto que nós lemos agora, Jesus aborda temas, não é um tema, vários temas práticos e simples do dia a dia, revelando-se, ou seja, ele está se revelando como o maior mestre pelo quê? Pela simplicidade que Jesus pregava e com a autoridade com que ele pregava. Transmitia as verdades profundas do coração de Deus, só que era feito com autoridade e simplicidade. Muito bem, tendo dito isso, vamos ver o que o texto quer dizer. A importância da prática dos princípios bíblicos, a principal lição desta parábola que nós lemos, é que o que muda a vida de uma pessoa não é o conhecimento teórico. Tem gente que conhece a Bíblia que você fica assim, meu Deus, eu não sabia que tinha isso na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Mas só tem conhecimento, não tem prática. Sem prática, está anulado. Não serve de nada ter conhecimento. Fica só na teoria. Mas a aplicação prática desse conhecimento, isso é especialmente verdadeiro no casamento. Tá vendo? Parece que não tem nada no texto nem no casamento, né? Mas olha o tema. Coloque em prática o que você aprendeu. Não adianta aprender e não colocar em prática. Jesus que falou. Não somos nós que estamos dizendo, não. Então, a aplicação desse conhecimento, isso é especialmente verdadeiro no casamento. A Bíblia oferece orientações claras e práticas para todos os aspectos da vida, mas eles só têm efeito quando são vividos. Nós temos tudo que nós precisamos para a nossa vida relacionado a ensinamento da parte de Deus, está tudo aqui para todas as áreas da nossa vida, emocional, conjugal, financeira, profissional, espiritual, ministerial, eclesiástica, está tudo que nós precisamos dentro das Sagradas Escrituras. Porém, aprender elas e não colocar em prática, aí Jesus chamou de louco. Veja bem, por mais que saibamos versículos e ensinamentos, se não os aplicarmos, eles serão apenas teorias. O desafio do casamento não é apenas conhecer a Bíblia e ouvir conselhos, mas praticar os princípios ensinados por Jesus. Podemos observar que ambas as casas foram atacadas pelo vento, raios e chuva, ou seja, as lutas, as adversidades virão sobre o seu casamento. Na passagem que nós lemos agora, fala que a chuva veio aonde os raios, trovões, foi sobre a casa da rocha ou da areia. Ambas as casas. Isso quer dizer, ainda que você seja servo de Deus, fiel, vai ter problemas. O problema não bate só na porta do ímpio, não. Na sua casa. Mas eu sou servo de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu mando em temor de Deus. Sim, mas os ventos virão. As adversidades virão. Os problemas virão. Seja financeiro, seja emocional, seja na área da saúde. Virão os problemas. A diferença é o seguinte. Como que está? Onde foi firmada a sua casa? Na rocha ou na areia? Na areia é aqueles que ouvem a palavra e não praticam. Você não pratica. Mas eu conheço de cor a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Sim, mas não resolve nada. Só tem efeito na nossa vida é o praticar. Todos vocês aí devem já ter visto, presenciado, ou até mesmo na sua casa, talvez já tenha tido uma Bíblia, como está a minha aqui, ó, aberta, em um móvel. Religiosos fazem isso. Alguém deve ter presenciado isso já, né? E eu pergunto a vocês, aquela casa, por ter um exemplar bíblico aberto, bem receberá as bênçãos de Deus? Não. O que faz com que sejamos abençoados, que tenhamos a bênção, a vitória sobre nossa vida em todas as áreas, não é ter um exemplar bíblico aberto em algum lugar da casa. Isso não protege nós de ninguém, de nada, não. Isso não traz bênção para a nossa vida, não. O que traz bênção é ter conhecimento. Primeiro tem que conhecer. E depois colocar em prática. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Daí para frente, nós queremos as bênçãos, temos que praticar os ensinamentos bíblicos do Senhor Jesus. A diferença entre a casa da rocha e a casa da areia qual é?
é que o vento assopra, os raios vêm, a tempestade vem. Porém, a casa da areia é tombada, é levada. A casa da rocha permanece inabalável. Deu para você entender? O casamento, eu estou falando pausado porque é um estudo, viu, irmãos? O casamento é uma construção. O arquiteto é Deus. E tudo que precisamos está aqui dentro da Bíblia Sagrada. As instruções bíblicas seguidas e praticadas e vividas podem revolucionar seu casamento. Um pensador disse certa vez, preste bem atenção no que esse pensador disse e que é a mais pura verdade. Ele disse, olha o que ele disse aqui: uma família que vive os princípios da palavra fala mais alto do que qualquer sermão que alguém possa pregar. Lembro que seu pastor já deve ter dito assim, ó, a maior pregação é o testemunho. Já ouviram isso aí? Quem já ouviu, faz um joinha aí, por favor. Todos nós já ouvimos, né? Aqui ele falando aqui, ó, um pensador. Uma família que vive os princípios bíblicos, ela fala mais alto do que qualquer tipo de sermão, ou seja, qualquer tipo de pregação. Então, por aqui já começamos. Nosso casamento está dentro dos princípios bíblicos. Nós estamos andando à luz da palavra ou à luz dos nossos próprios interesses? Agora, pouco antes de iniciar, eu e minha esposa, ela está aqui no quarto, deve estar comprando o telefone dela, porque que estava muito sem jeito. A câmera não pega assim o ambiente todo, então estava desconfortável para ela aqui. Nós estávamos orando ali, e eu clamando ao Senhor pelas nossas vidas, pelas vossas vidas, aqueles que estão assistindo, aqueles que virão posteriormente assistir, clamando ao Senhor, para que entre nas nossas mentes o plano de Deus, a vontade de Deus. Mas eu não tenho direito de vontade, pastor. Tem, meu querido, minha querida, você tem suas vontades, é direito seu, mas preste bem atenção. Deus, os planos dele, a vontade dele é superior à nossa vontade. Não é que Deus não queira a sua vontade, só que você quer uma caneta dessa simples, por exemplo, e Deus está com vontade de dar uma caneta de ouro. Você está me entendendo, irmão? Está me entendendo, irmão? Vocês estão me entendendo? Ah, mas Deus é contra a minha vontade. Não, você quer a vontade dele é superior à sua, é melhor. Na verdade, a vontade que ele tem para o seu casamento não é a vontade particular dele. O plano que ele tem para o seu casamento é infinitamente melhor. Então, eu estava falando, pedindo ao Senhor, faz com que os irmãos, as irmãs que vão nos assistir, eles possam compreender a vontade do Senhor. Os planos de Deus, irmãos, é para nós. Os planos de Deus é a nosso favor, a favor do nosso casamento. Então, nós temos um projeto, temos um desejo, temos uma vontade para o nosso casamento, mas a vontade que Deus tem para nós é melhor, só que nós não conseguimos enxergar, não conseguimos dimensionar isso, e aí nos apegamos à nossa vontade, lutamos pelo nosso próprio interesse. Deus disse, eu tenho um interesse melhor para você dentro do seu casamento. Então vamos lá. O casamento é uma instituição divina formada por Deus para que possa nos abençoar. O casamento não é coisa do homem, não. Nem algo de alguma denominação, não. É uma instituição divina. Aprenda isso, tá? Se você tinha alguma dúvida, tire essa dúvida. Casamento não é qualquer coisa, não. É uma instituição divina. É uma construção onde o arquiteto é o Senhor nosso Deus, tá? E aqui tem algumas definições de casamento. O que é casamento? Qual o significado de casamento? Tem algumas definições que são muitas, mas tem algumas aqui. Primeira definição: a união de dois pecadores. Você sabia disso? Casamento é a união de dois pecadores, nenhum pecador não, viu? É dois, todos os dois pecam. Todos os dois erram. Só que na hora dos atritos, o nosso cônjuge não presta. É só a gente que é santo, ele é um demônio. Na hora do atrito, a gente acha que só a gente está com a razão. Ele está errado, foi ele que errou. Será? Tem que analisar, não segundo a nossa visão, mas segundo a palavra de Deus. O que ele está fazendo está correto. O que ele está fazendo está correto. Ah, não é minha vontade, não é meu querido. Ah, vou deixar fora a minha vontade. Eu quero ver pela palavra.
Seguindo adiante, o que é casamento? Casamento, como eu disse, é união de dois pecadores. Haverá decepção, etc, etc. Mas quando a gente casa, cá para nós, quem é que pensa em decepção? A gente pensa no de mel, a gente pensa em alegria, felicidade, criar um tantão de filho, outro só quer só dois, outro quer um jogo, um time de futebol, eu já pensa na casa nova, já pensa que vou chamar de minha casa. A gente só pensa nas coisas boas. Ela não é assim. Lá na frente nós vamos ver que isso cria um problema sério. Porque eu não sou perfeito. A minha esposa não é perfeita. O que vai acontecer? Isso vai causar decepção em mim lá adiante. Isso vai causar decepção. Mas prestemos atenção. Casamento é uma escola que você matricula, tá? Que você matricula e nunca pega diploma. Ninguém se torna doutor em casamento. Nós estamos aqui nessa hora aprendendo um pouco mais sobre casamento. Quando terminar no final disso, eu aprendi, mas aprendi tudo. Aprendeu não. Você vai para a faculdade de Direito, você fica lá 5 anos. Quando sabe, você sabe. Bacharel em Direito. Você vai para a Medicina, estuda, sai um médico, um doutor. Mas no casamento, daqui até você estiver junto dele ou dela, você está aprendendo todo dia alguma coisa. Ninguém tem diploma de casamento. Isso diz os doutores em casamento. Não há como alguém dizer isso, eu aprendi tudo sobre casamento. Não tem. Isso não tem. Vamos adiante. O casamento, ninguém sai doutor, ninguém define tudo sobre casamento, ouvindo ou assistindo conselhos. Você precisa muito mais do que isso para entender a complexidade, a beleza, a santidade que há em tudo isso que Deus preparou para nós. Deus preparou o casamento para nós. Alguém tem dúvida disso? Adão, quando estava lá sem ninguém, quem preparou uma mulher para ele não foi o capeta, não. Quem preparou uma esposa para Adão foi Deus. Foi Deus que instituiu o casamento. O casamento é de Deus. E é por isso que nós temos que ter muito zelo por ele. Porque não é coisa qualquer, não. O povão está aí, casa de manhã e separa à tarde, vai ter que prestar conta a Deus. Muita gente que está aí vivendo a vida de qualquer maneira, não dando atenção devida ao casamento, vamos ter que prestar conta ao Senhor nosso Deus, porque casamento não é brinquedo, não, é algo muito sério, é algo divino, que Deus preparou para nós desfrutarmos das bênçãos. Outra definição de casamento é o seguinte: casamento não muda ninguém. Depois que eu casar com ele, vai ser assim, ela vai ser assim, isso não existe, não. Casamento não muda ninguém, só tira a máscara. Daí a maioria das confusões, porque enquanto se cria uma expectativa do relacionamento, você tem uma visão do outro. Mas quando passa a viver juntos, aí vem a chuva, vem o vento, vem os raios, aqueles batem, vem os alicerces, toda a sua expectativa que você tinha, geralmente ela se frustra, porque reagiu de maneira diferente com aquilo que vem sobre nós. É o que eu disse agora há pouco. A gente casa pensando no céu. A gente não casa vendo as coisas assim, que elas possam vir a acontecer, não. Aí vem o vento. E quantos? Se nós formos fazer uma pesquisa agora, quantos casamentos só este ano já foram destruídos? Meu Deus, só vai dar um número aí imenso. Por quê? Porque bateu o vento. Só que quando casou, ninguém pensava em vento. Só pensava no jardim florido, lua de mel, aí, maravilha. Agora eu vou estar para sempre ao lado de fulano. Estarei para sempre ao lado de fulana. Mas aí vem o vento. E volto a dizer, é inevitável o vento. Paulo, quando estava escrevendo e falando sobre casamento em 1 Coríntios capítulo 7, ele fala sobre isso. Das lutas, ele disse, é inevitável. Virão lutas. E Jesus fala na parábola que nós lemos aqui, as lutas, sofrimento, e nos ensina como atravessar. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, eu tenho que aprender. Depois que aprender, eu tenho que fazer o quê? Colocar em prática. Eu sei o que devo fazer e não coloco em prática, não me adianta nada.
Eu tenho que aprender, lógico, claro. Ninguém fala sem ninguém ensinar. Ninguém andou se não ensinou. Mas tem que ter uma coisa. Eu aprendi, eu tenho que colocar em prática. Por que você fala hoje? Por que você anda hoje? Porque você foi ensinado um dia. Se você fosse ensinado e não se levantasse, até hoje você estaria lá sentado, rastejando, não era assim? Por que você fala hoje? Porque alguém te ensinou. Bom, você coloca em prática essas coisas. Por que não colocamos em prática os ensinamentos do Senhor, amada igreja? Daí a questão de muita gente ter o casamento destruído e dizer assim, fulano e Beltrano conseguiu vencer, a fé deles é maior. Não, nem sempre. É porque eles aprenderam o que aprenderam, sabe? Eu vou colocar em prática. Eu vou pôr em prática o que eu estou aprendendo. Quando você coloca em prática, Jesus disse, o vento vai bater. Jesus não diz assim, ó, se você guardar os meus mandamentos, a luta não virá. Outros sofrimentos não virão. Não, ele diz assim, o vento bate, a chuva bate, os raios vêm, a enxurrada corre. Porém, a casa permanece inabalável. O casamento tem problemas, gente. Todos nós temos problema no casamento, sim. Mas, se guardarmos, colocarmos em prática o que aprendemos, pronto. A vitória é nosso nome, Jesus. Louvado seja Deus. Compreender esse primeiro conselho, deu para pegar? Dentro desse primeiro conselho, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Também pode perguntar se for o caso. Tira a sua dúvida. Dentro desse conselho, daí nós vamos passar para o segundo conselho. Tem alguma coisa que vocês gostam de colocar, perguntar, questionar? Na hora. Não tendo, então nós iremos para o segundo conselho. Vamos ver qual é ele? Vocês já lembram o segundo conselho que eu falei no início? Alguém lembra? Cuidado com as palavras. É isso aí, meu irmão. Cuidado com a linguinha, que ela é terrível. Pois bem, vamos lá. Cuidado com as palavras. Nesta aula vamos explorar a importância das palavras e como elas podem impactar seu casamento. Aprenda a usar a linguagem de forma mais consciente e construtiva. Este conselho, cuidado com as palavras, é simples e prático. A Bíblia nos ensina que as palavras podem gerar vida ou morte, sabia disso? Em uma era de redes sociais e comunicação fácil, muitas vezes dedicamos horas às redes sociais e poucos minutos para conversar com as pessoas ao nosso redor. E isso é preocupante, pois as palavras alimentam e influenciam nossas relações. Ai, meu Deus do céu. Sejamos francos. Sejamos sinceros uns com os outros. A maioria aqui, que eu posso visualizar, pelo que eu estou vendo aqui, não casaram ontem, né? Não tem ninguém aqui recém-casado, pois tem, gente. Acredito que todos aqui têm uns bons anos de vivência, né? Sejamos sinceros aqui uns com os outros. Antes de casar, na minha época, nem telefone tinha. Um orelhão. Já ouviu falar de orelhão, gente? Acredito que vocês conheçam, né? Os jovens hoje em dia não conhecem mais orelhão, né? Era o máximo, era aquilo lá. Aí você ligava, tinha que falar com uma pessoa que atendesse para ir na casa X buscar fulano para... E aí o cartão, a ficha estava correndo. Quando estava por perto, era conversando toda hora. Aí veio a televisão, já deu uma baqueada. O pessoal ficava mais focado nas novelas. Aí bateram em cima da televisão, né? A igreja bateu, coisa e tal, o crente tem que largar isso para lá, tem que buscar mais a Deus. Quando o capiroto viu que a televisão não estava mais criando esses efeitos, criou o quê? As redes sociais, as famosas. E por isso eu fiz a pergunta se tinha alguém que nos recém-casado. Porque, sejamos sinceros,
estamos falando com o nosso cônjuge, igual falávamos quando estava namorando, mesmo com toda que trabalheira? Não me responda, não quero nem saber, não, viu, gente? Estamos conversando com ele agora? Que nem bom dia passou, ainda mais, né? Quando estava namorando, gastava sem muitas fichas, cartão, não tinha quantidade de cartão, comprava cartão. Agora está do lado. Quando não é para xingar, é para criticar. Comida da salgada, viu? Deus me livre. Tem uns que até esquece que é dizer do seu cruz credo, Ave Maria, quem Deus bate. Tem crente ainda batendo na madeira, você acredita? Ainda bate assim. Que comida ruim. Eu estou dizendo de ambos os lados, porque hoje tanto a mulher cozinha quanto o homem também cozinha. Com exceção da minha pessoa, que eu na cozinha não mexo, não sou. Gasta água toda a caixa no copo. Sabão de lavar, 30 de eu gasto, tem uma lavada de vasilha, eu não posso mexer com você. Cuidado com as palavras. Veja bem, isso é preocupante. Por quê? Porque a rede social, nós passamos mais tempo na rede social do que conversando com o esposo ou a esposa. Para piorar, não é para piorar, não. Retiro essa palavra, mas tipo assim, nesse momento agora você está sendo despertado. Você dá uma olhada, é verdade, eu passo mais tempo lá no TikTok, no Zap, do que conversando com a esposa ou com o esposo. Talvez você nem percebeu desse tempo que está passando, né? Mas vamos adiante. Vamos ver mais sobre a questão da fala. A importância das palavras. A importância das palavras. A Bíblia Sagrada nos diz que as palavras têm poder de gerar vida e morte. E é isso que nós vamos ler então, Tiago capítulo 3, no versículo 2 em diante, para ver se isso é verdade ou não, né? Tiago capítulo 3, glória a Deus. Encontra aí, por favor, abra aí suas Bíblias, nós lermos juntos, para ver se realmente estamos certos. Tiago 3, verso 2 em diante, vai dizer assim, ó, Tiago 3, versículo 2 em diante, porque todos tropeçamos em muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavras, este homem é perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Olha só para vocês verem como que é forte a questão da palavra, vocês viram? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago compara a língua a um pequeno leme que dirige grandes navios e um pequeno fogo que incendeia um grande bosque. Assim a língua, embora pequena, pode causar grandes impactos, tanto positivos quanto negativos. O que isso tem a ver, pastor, com casamento? Aqui, como que você conquistou o seu queridão, minha irmã? Não foi com palavras? Ele também não conquistou você, não foi com palavras? Ah, pastor, ele era porque era muito bonito, ele era muito charmoso, demais, cheiroso, né? Não, mentira. Foi palavras, ele, ó, conversando, ele fala coisas bonitas, aquela coisa, vamos casar, vamos constituir a família, vamos orar a Deus. Né? As palavras têm poder de convencer. As palavras têm poder de curar e transformar, mas tem poder para matar. Tem poder para matar. É a Bíblia que está dizendo. Tiago fala assim, ó, ela é semelhante, ela é parecida com uma pequena faísca de fogo, uma floresta incendiária por uma grande labareda ou por um pequeno palo de fósforo. É uma faísca minúscula. Quando pensa que não, aquilo queima a floresta inteira. Olha, um navio tem
tem lá o leme. É uma das menores peças, é o leme. Mas é o leme que conduz para um lado ou para o outro. Assim é a palavra do Senhor. Então a nossa língua, melhor dizendo, tem que ter cuidado, porque ela pode, embora pequenina, né, entre os membros do nosso corpo, pode pôr toda a estrada no casamento. Vamos ver aqui, palavras dirigem. Tiago fala sobre os freios dos cavalos e o leme nos navios, para ilustrar como a língua pode dirigir nossas vidas. As palavras que usamos direcionam o nosso casamento, nossos filhos e nossa vida. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 12, 34, está escrito: disse Jesus, o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12, 34. Está vendo? Então, se nós andamos falando o que não deve, é porque o nosso coração está cheio de coisa que não deve. As palavras dirigem, gente. Isso não sou eu que estou afirmando, é o texto sagrado. O texto está dizendo que as palavras direcionam a nossa vida, o nosso casamento. Aqui nós estamos falando sobre casamento, então ele direciona. Só adiantadinho, lá no outro conselho, tem lá adiante. A pessoa só sabe falar, criticar, murmurar e reclamar do cônjuge. Aí não tem nada que resiste isso, não. Você está dinamitando o seu casamento. Você está atirando pesado, com artilharia pesada contra o seu casamento. Não, mas eu oro para Deus abençoar o casamento, não está dando certo lá em casa. Sim, por causa de quê? Suas palavras que dão direção ao seu casamento. Um testemunho aqui, irmãos. Aconteceu numa certa cidade, a irmã procurou o pastor para falar que a casa dela estava tendo imagina o casamento, era briga, a hora que chegava, só o marido chegava, a briga começava. O pastor disse: pois bem, nós vamos fazer uma campanha na sua casa. Ah, nós vamos. O senhor vai lá, não será preciso estar lá, não. Você vai colocar um copo com água na sua casa em cima da geladeira. Seu marido chegou, você vai pegar um copo com água correndo, na hora que ele chega no portão, enche a boca. E você vai permanecer com a boca fechada ali uns 5 minutos ou 10, tá bom? Tá bom. Só isso, pastor, e oração, não pode ficar tranquilo. Só isso, só. Você vai fazer isso durante 7 dias. O marido chegava já preparado para a guerra, porque ela também já estava armada até os dentes, as palavras. Quando o marido chegou, ela correu na geladeira. O sol chegava no lugar lá de vontade de falar, mas não podia, porque eu estava cheio de água. Era uma campanha. 7 dias se passaram. Pastor, minha irmã, e a campanha? O pastor tem uma bênção. 7 dias que nós não brigamos. Quem que era a causa da briga? A fala. O falatório desnecessário, com palavras indevidas, reclamações, injúrias, sei lá o que lá mais. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a palavra dirige o nosso casamento. Se a pessoa sabe criticar, olha na frente, vou falar sobre crítica ainda. Palavras destroem. A língua também pode ser destrutiva. Tiago compara a língua a um fogo e um veneno. Está lá, nós acabamos o texto, aí vocês podem ler em casa aí, que vocês vão ver aí que a nossa língua é comparada tanto a um fogo quanto a um veneno. Veja só, não sou eu que estou dizendo, gente, é o texto sagrado que está dizendo. A nossa língua, ela pode destruir a gente. Então pode destruir o nosso casamento. Palavras negativas, olha aí para vocês verem, ó. Palavras negativas, críticas constantes e murmurações podem envenenar e destruir o casamento. Preste bem atenção, irmãs e irmãos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Aqui não está falando, tá? Assim, ó, a mulher que critica demais o homem, não está falando isso não, tá? Então cada um pega a sua parte. Mas está falando aqui palavras negativas e de ambos os lados. Porque
Porque não é só a mulher que tem que ficar com a boca fechada, não só o homem que tem que ficar com a boca fechada. Na verdade, ninguém tem que ficar com a boca fechada, não, pastor, não. Mas tem que saber o que fala. Tem que saber o que fala. A hora que fala, quando fala, por que fala. Nós não podemos falar com qualquer um, de qualquer maneira. Por exemplo, você vai chegar no juiz e dizer para ele, e aí, juiz, beleza? O que você acha? Tudo legal? Beleza, nós dois? Vou comigo baixar desse lá no fora, de lá já não sai, não. Já vai direto pro xadrez já. Tá vendo o quanto que é importante? As palavras, eu tenho que saber com quem eu estou falando. E não há ninguém melhor para retratar melhor do que o cônjuge da gente, né? O esposo ou a esposa. Agora, tudo que se faz, critica. Eu conheço algumas pessoas por onde já andei, gente. Graças a Deus, Deus me deu graça. Eu conheço bastante pessoas andando por esse vale do Jequitinhonha. O que acontece? Muitas das vezes, a mulher quer que o marido faça algo para ela. O abençoado não tem afinidade com aquela área. Mas tentando melhorar a situação, ele vai lá fazer. Só que daí faz tudo mal feito. Por que fez mal feito? Porque não sabe fazer, ué. Aí, a abençoada da mulher, em vez de enxergar o lado bom, que ele está tentando fazer, não. Aí como ficou isso aí, tudo mal feito. Que trem mal feito é esse? Você acha que isso o marido vai resultar? Vai dar um beijo, dar um abraço? Dá graças a Deus você ir para o mato fora, ou para a rua fora, vai para qualquer lugar para não brigar os dois mais, para não dar uma sarrafiada no outro, né? Aí vai o homem também, a mulher vai lá, sabe que ele gosta de algo, vai lá fazer. Mas talvez nunca fez aquele tipo de alimento, ou nunca passou aquela roupa daquela forma, e aí quer agradar o marido, eu vou lutar para fazer. Vai lá fazer, mas erra, porque não tem, né, praticidade com aquela área, aí já chega. O que foi isso? Ai, que negócio mal feito é esse? Se fosse assim, não tinha mais comprar no restaurante. As mulheres, como já são mais, né? Já passa a mão na panela, joga tudo no lixo e começa a falar. Por causa de quê? Por causa de críticas excessivas. Tem críticas que são construtivas, mas tem críticas. Então a gente tem que reparar essas situações de críticas aí. Palavras têm poder. Lá em Provérbios fala sobre isso, que a palavra branda acalma a ira, acalma o furor. Mas a palavra dura, ela levanta o furor. É como se você colocasse fogo na fogueira, lenha na fogueira, vai só aumentar a labareda. Então preste atenção, palavras negativas. Tá? Palavras negativas. Meu Deus do céu, não convém no casamento. Críticas constantes, murmurações podem envenenar e destruir seu casamento. Agora aqui, palavras alimentam. Tiago também compara a língua como fonte de água e uma árvore frutífera que pode alimentar e saciar. Palavras de encorajamento, elogios e afirmações positivas podem fortalecer e nutrir um relacionamento. Quem é que não quer ser elogiado pela comida que fez? Pela roupa que lavou? Qual marido que não quer ser bem recebido na hora que chega em casa? Quem é que não quer? Fala comigo aí. Cadê os homens? Tinha um irmão aí que subiu agora também. Olha os demais que estão aí. Qual que você prefere, meu irmão? Sua esposa na porta de casa dizendo, espera aí, você está chegando já, né? Você me paga, viu? Você entra aqui logo, você vai ver só. Nós dois vamos ter uma conversa agora. Ou é melhor dizer, bem, tá com saudade, amor. Graças a Deus você chegou seguro, né? Aí a mulher já diz o contrário. Sei não, viu? Essa roupa manchada e esse perfume. Que perfume é esse de casa? Você tá doido? Virou foguinho um cachorro pra farejar de jeito? Misericórdia. Fareja o homem assim de cima e embaixo, parecendo aqueles que é de guarda da polícia. Qual homem vai querer chegar em casa, gente? Fala comigo. Que
reconstrução, você está construindo esse casamento, esse relacionamento. Agora, chega em casa, a esposa está esperando, né? Carinhosamente, mesmo está nervosa, mesmo está tensa, está calma, vou segurar um pouquinho, não posso ter alguma coisa para falar, mas eu vou segurar, não posso falar agora não. É muito melhor, em vez de ter prazer de chegar em casa. O marido da mesma forma, que isso é lá e cá, né? Lá e cá. Estou falando aqui não é só para as mulheres, não, é para nós. A mulher não pode pôr a cara para fora do portão. O que é que você está caçando aqui fora? O que é que foi? Aí agora ele é prisioneira, Tem um casamento de jeito. Nós vamos falar na frente, que é o ciúmes. Mas palavras alimentam. Então, em vez de você criticar, faça um elogio. Cantou, mas ó, você cantou bonito, hein? Que maravilha. Se tiver que fazer alguma crítica, espera o momento certo. Ó, hoje não deu certo lá não, viu? Certa vez eu e minha esposa fomos convidados para estarmos numa festividade. E lá nos deu a oportunidade. E as coisas azangou para o nosso lado. Não conseguia, o playback soltar, não deu nada certo. Falei para ela assim, que ela canta. Eu não vou lá só para... Quando eu ia, né? Agora nem vou mais, que ela já tem graça para ir na frente sozinho. Eu disse para ela, você viu? Nós podemos voltar para casa e buscar a face de Deus. Alguma coisa está errada conosco. Não é com eles não, que com todos deram certo, conosco deu errado. O erro não está na igreja não. O erro não está no som não, o erro está em nós. Nós temos, isso faz muitos anos atrás, eu me lembro até hoje. Temos que buscar. Quer dizer, a crítica nem foi para ela, foi para nós. Né? Foi para nós. Mas quando precisar, também tem que pode falar, mas a crítica construtiva e não a destrutiva. Não, falando, mas você cantou feio, viu? Que pregação foi aquela? Que tem todo desarranjado? O que é isso? Já tem o Satanás já para acusar a gente. Então, em vez disso, faça elogios. Ah, pastor, mas como é que eu vou elogiar uma coisa que ele fez ou que ela fez que não está legal? Bom, é impossível que não tenha feito alguma coisa boa. Quando fizer alguma coisa boa, pronto, cai em cima, elogia. Consegue ver os erros e não consegue ver o lado bom da coisa, então fez algo de bom, elogio. Vestiu uma roupa que foi elegante, ficou bonito, faça um elogio. Agora, nós preferimos criticar e depois queremos, estamos aos pés do Senhor, pedindo ao Senhor, abençoa nosso casamento, abençoa Jesus. Eu disse, você tem que ter sabedoria, cuidar com as palavras, está falando que não deve, o que deve você não fala. Bênção ou maldição? A língua pode ser uma fonte de bênção ou maldição. Não sou eu que estou dizendo. Tudo que eu estou dizendo aqui está embasado na palavra. Provérbios 18, 21 vai dizer assim, ó. Nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Morte e vida estão no poder da língua. Devemos ser cuidadosos com nossas palavras, pois elas podem construir ou destruir, abençoar ou amaldiçoar. O que você quer? Bênção ou maldição? Algo interessante aqui, ó. Preste bem atenção nisso aqui, viu? Principalmente nós, os homens, porque as mulheres são mais de ouvir, né? Nós já isso é na área sexual, lá na frente eu vou falar sobre isso, mas nós somos mais os homens, e por isso que homem e mulher tem que estar assim, Pai do Senhor, assim, pegou na mão assim, já tirou rapidinho, né? A minha esposa que é muito cumprimentar o Senhor, ela vai assim com a mãozinha dela, já testa mais a mãozinha dela, ela vai com a mãozinha. Quando a pessoa pega, ela tá uma marcha assim, pega uma segregação só na pontinha dos dedos. Oh, glória, aleluia, Jesus, coisa boa, viu, Pai? Por quê? Porque o homem, a área sexual, é me tocar, né? Aí, somos de um lado assim, aquela coisa cansado, mas se chegou e tocou na gente, a mesma coisa tá ligado no fundo do outro, na hora. Aleluia, glória a Deus, e agora? Partir pra cima que chegou a hora mesmo. Já a mulher não, a mulher se abraça. Ah, para com isso, que chatura, a pegação toda hora. Aí não pode pegar em você, vai pegar em quem então? Pra que casou com você? Quando tava no namoro, era preciso o pastor estar atrás, né? O irmão fulano, você viu o irmão fulano? Você viu o irmão ciclano? Não, que ela tá. Você fica de olho, viu? O irmão fulano fica de olho. E mesmo assim, ainda tem hora que consegue ainda
pegar. Eu dou um tapinha íntimo. O que é isso? O que foi? Eles tapam. Quando nós namorávamos, eu queria ir para os escuros, né? Agora, um tapinha, né? Os irmãos entendem, né? Os irmãos entendem o que eu estou falando. E também não tem criança aqui. Já quero. Eu me lembro do meu pastor, aprendi isso com ele. As irmãs, quando vão dormir, aí o marido, né? Nessa área sexual, os homens é mais ativos nisso, e as mulheres sabem disso, né? Isso é científico. A mulher coloca a roupa para dormir. Sabendo que o que influencia o homem correr o de um lado pro outro, que maravilha, que bênção. Como diz um amigo meu, que treinão. Bênção de Deus. Aí a mulher vai lá e volta. Vai lá e coloca a camisa da política. Vote. Tem condição de trem desse? Tem condição? Tem condição? Imagina se seu marido for deitar do jeito que ele chega lá do mato cansado, você vai querer? Você não vai querer de jeito nenhum. Que é isso? Fez cachorro molhado, fez macaco muqueado. Eu não sei de onde veio, não quero descobrir o fedor do macaco muqueado. Porque o macaco vivo eu não vejo, quanto mais um muqueado. Eu fico pensando naquela música, é cheiro do macaco muqueado. É tanto mau cheiro colocar na gente. Agora vai de vez em dormir. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui, isso aí em outra área ainda lá na frente. Mas vamos aqui aos homens aqui, ó. Eva e Adão. Pastor, nós vamos cair na frente, falar de Eva e Adão. Depois nós vamos ver lá o erro lá, ó. O silêncio de Adão. Porque foi com Adão que Deus falou, não foi com Eva. Foi com Adão. E deixou Eva nas mãos dele. E ó, namora, brinca, cria os seus filhinhos aí, mas fica à vontade. Estou abençoando, você pode namorar à vontade, não tem problema não. Fique à vontade. Porque Deus falou. Falou não, pastor falou. Pastor, isso não está escrito, está escrito. Para namorar, pastor falou. Para namorar 24 horas sem parar. Que isso, pastor? Não está escrito lá? Vai lá em Gênesis para você ver. E Deus abençoe e diz. Deus diz. Sede fecundo, povoai a terra. Como vai povoar a terra? Era um de cada um tinha um seguido. Saía um, entrava. Mas não falou com ela, falou com quem? Com Adãozinho. Para ele ficar, né? Sempre ali, gente. I love you. Não sei como é que fala lá o aramaico lá, o hebraico, não sei. Adão, pai! Acho que entendeu mais chupando manga, comendo abacaxi, chupando melancia e falar com ela nada. O Satanás vendo aqui e diz, olha eu chegando. Estamos nós aqui pagando porque nós não fizemos. Mas na hora que eu chegar no céu, eu falar com Adão, filho, você deu trabalho. Você foi boca aberta mesmo. Eu dou um pulinho ali, daqui a pouco, oi, como é que tá em casa? Tudo tranquilo? Não, mas agora com sabe, é melhor que a gente já liga vendo, né? O silêncio de Adão permitiu a serpente influenciar Eva. É ou não é verdade isso? Adão não conversou, pois o Satanás entrou na serpente, veio. Palavras omissas podem ser tão prejudiciais quanto palavras negativas. Palavras negativas não prestam para nada, mas as omissas parece que é pior ainda. É bem verdade que é difícil entrar no sentimento da gente. Não é tão fácil assim também. Até porque tem os problemas, tem a dificuldade, saiu de casa chateado, outra coisa, uma noite mal dormida. E é um tanto de problema. Mas nós temos que buscar graça em Deus para resolver os problemas. E não ficar omissos. Porque se ficarmos omissos, o diabo, o nosso adversário, ele não brinca de ser diabo, ele é o próprio cão. Então, na hora de falar, nós temos que prestar atenção. E na hora
falar, nós temos que pedir graça a Deus e falar. Falar carinhosamente, falar com elogio. E isso, ambos os lados. Ambos os lados. Segundo a medicina, estudos já identificaram o seguinte: o homem pouco interessa o homem que fala dele lá na rua. Mas a palavra da mulher, da esposa, acaba com a vida do homem. Muitas mulheres não sabem, falam e não sabem porque o homem depois torna um cachaceiro, torna um largado por causa de palavras que ouviu. Ah, mas todo mundo fala, a patroa dele fala, o patrão fala, o colega. Isso não movimenta nada em nós, mulheres. Os homens não se movimentam com isso. Pode falar o que quiser. A gente não é que briga, né? Mas entra aqui e sai aqui. Entra de um lado e sai do outro. Já a mulher, quando fala com o marido, ela acaba com o estímulo do homem. É uma coisa que a ciência já comprovou. Se a mulher, a própria esposa, falar, pronto. Vê, falando, você não tá com nada, não. Aí agora, pronto, acabou. Isso desmotiva o homem em todos os sentidos. Isso aí está provado pela própria medicina, já provou isso aí. Tem uma história de um pastor, ele disse que a mulher, quando ia buscar ele no aeroporto, que ele chegava de viagem no local, ela sempre descia do carro, vinha cá e colocava ele para dirigir. Nesse dia, foi ela que não saiu do local, ela ficou, ele entrou do lado do passageiro, ela achou estranho, mas ela abraçou e disse: bem, você está cansado, eu vou dirigir para você, amor. E tal, se cumprimentaram, seguiram com destino à casa deles. No caminho ela falou para ele: amor, esbarraram no nosso carro. Não foi nada sério, não, arranhãozinho, não deu nada não, viu, amor? Aí ele descobriu: é por isso que ela não queria que eu entrasse do lado de lá, para já não estressar logo na chegada, né? Você entendeu? A moral do assunto, tem assunto aí que dá para você adiar um pouquinho, esperar um bom momento. Tem momento que não dá para falar não, senão estraga tudo. Ela levou ele, chegou em casa, desceu, quando ele viu a banda do carro estava toda estragada, foi só um arranhão. só arranhou a pintura. Ele tomou uma decisão muito sábia, muito sábia. Ele correu para o quarto, ele fechou a porta, nervoso, foi orar. Ele orou alguns minutos lá, muitos minutos. Mas o Espírito Santo falou com ele lá, disse ele assim: qual que fica mais barato para você? Qual que fica mais caro para você? Já que você está preocupado com gastos, o que é que fica mais em conta para você? O conserto do seu carro ou consertar o coração da sua esposa? Parou, pensou. Eu tenho essa experiência, graças a Deus. Quando eu estava para casar ainda, namorado, eu era novo convertido. Eu e minha esposa, hoje atual esposa, na época namorada, nós tivemos um encontro. E ela saiu na frente. Ela ganhou o campo. E aí ela abriu a boca e ela falou, mas falou com vontade para cima de mim, sabe? Eu costumo dizer: tirou dos cachorros e pôs no meu. Eu não tive reação no telefone. Aquele aí que foi o próprio Deus, né? Eu era novo convertido. E naquela noite eu fui pro monte orar. Quando eu desliguei o telefone, irmãos, aquilo me subiu uma ira tão grande, eu vou te falar pra você, eu não andava no chão, não, eu estava flutuando de raiva. E fui pro monte, pensava assim: amanhã, ela tirou dos cachorros, vou tirar dos cachorros, tá na floresta, jogar tudo nela. Fui pro monte, novo convertido. E lá certas horas, com raiva, orando com raiva, tava no coração, tava virado demais. O Senhor falou comigo. O Senhor falou bem claro comigo, era novo convertido, eu já entendi que Deus falava com a gente, falou comigo assim: você vai falar pra ela assim: eu te amo. Agora, além de ficar crente, nem tem que ficar doido. Eu tô ficando doido. Virei crente, fiquei doido. Passou mais um minutinho de novo. E você tá com o novo convertido com que hora, né? Na minha hora tá indo pro sul, daí a pouco tá pro leste. Na hora que tá na lua, tá em Marte já. Já larga Marte, vai pra estrela. Sabe qual que é novo convertido? Só Deus na vida do novo convertido, né? Ele não pega assim: Senhor, eu quero carreirinha da oração, né? Certinho, abençoa fulano. Não, ele tá aqui agora, daqui a pouco não sabe. Ele tá orando pra Deus, Jesus, daqui a pouco Deus me perdoa eu. E tá agora mesmo aqui, pra me ressuscitar, perdoa eu. Você sabe como que é? Pastor, mas a raiva não sei. Lá, mas
a hora de novo. Mãe, você fala para ela, eu te amo. Eu falei, eu te amo. Você fica doido? Continua orando. Então, passamos a madrugada em oração. Viramos a madrugada. Do outro dia eu fui para casa para ela estar. Logicamente, não era minha, porque nós moramos casados. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu estava lá, pensando ali, igual parida. Era mulher de valentia. A única coisa boa que ela fez é que ela me levou num cantinho. Não falou na frente de todo mundo, sabe? Lembro como se fosse hoje. Aí ela falou assim, que agora tá frente a frente, vamos aproveitar mesmo. Chegou a sapatear, assim, esse cara na minha frente. Veio pra cima de mim assim, falou mesmo. Pensa no homem que estava manso. Eu lembro de Moisés, que fala que era o homem mais manso da terra. Que manso, e ela falou e ficou com um rosto assim, sabe? Transtornado mesmo. Terminou, filho? Terminei. Eu posso falar? Eu disse, tá bom, olha pra mim aqui. Ela olhou. Oh, irmãos, eu fiz como Jesus mandou. Foi a mesma coisa que São Leão. Foi a minha primeira experiência com a fala de Deus. Caiu por terra e me abraçou. Estamos abraçados até hoje. Vamos seguir abraçados até Jesus voltar. Ela está ali, está no quarto. Ele deve estar seguindo no telefone. Ela não tem paciência de ficar igual eu assim, não. Eu converso com vocês horas e mais horas. Não é porque eu estou aqui num programa, pode ser um programa, né? Na rede social, que eu estou dando tempo para vocês, não. Se alguém me ligar, pergunta ela para vocês verem. Eu fico horas ouvindo as pessoas. Às vezes as pessoas querem só desabafar. Querem só falar, fala. Então, tem gente que me liga e fica uma hora e meia. Ela faz almoço, ela lava roupa e eu dando atenção. Eu gosto, Deus me deu essa graça. Eu gosto de ouvir as pessoas. E quando terminamos, às vezes eu tenho uma palavra de Deus, às vezes não tenho. A pessoa já respira fundo e diz, pastor, mas que bênção. Ó, eu estou me sentindo muito bem. Pronto, acabou. Já ela não tem muito, né? A cadeirinha dela está aqui. Aí ela sentou na cadeirinha. Da outra cadeirinha foi pro quarto, ela deve estar lá comprando o celular dela. Então, vamos para ambos os lados, né? Tanto pro lado das mulheres, porque eu ouvo a sabedoria da mulher ali. O marido está chegando. Sequência de pregação, sequência de trabalho. Aí já vai logo receber uma notícia. Ela mentiu, pastor? Não, não é assim. Ela procurou o melhor momento para contar o caso para ele. Ele, por sua vez, quando ficou sabendo, em vez de gritar aos berros, não. A coisa mesmo virada foi uma oração. E Deus fala conosco, pode ser na oração, pode ser em qualquer situação. Então fica para nós esse exemplo aqui. Orarmos antes de qualquer decisão. Antes de qualquer decisão. Vamos aqui. Resumo da aula. Palavras têm o poder de dirigir, de destruir e alimentar. De ser bênção ou maldição. Não esqueça disso. Palavras têm o poder de dirigir nossa vida, ou seja, nosso casamento, ou destruir nosso casamento, ou alimentar nosso casamento, ou ser uma bênção ou uma maldição. Devemos ser cuidadosos com nossas palavras, pois elas têm um impacto profundo em nossos relacionamentos. A comunicação é essencial para o casal, para um casamento saudável e feliz. Deixa eu dizer logo para vocês aqui, as mulheres, lá na frente, eu acho que na próxima, na oitava, na sexta aula, vamos falar sobre sexualidade, se eu tiver oportunidade, que hoje ainda mais. Mas sabe uma coisa que muitas de vocês podem estar enganadas? Eu falo isso que eu fiz essa pesquisa aqui dentro da nossa igreja. Pergunta aos irmãos, o que vocês acham que os homens mais pensam no relacionamento? Imagine o que as mulheres responderam. O que você responderia, irmão, que está aqui me ouvindo? Eu te faço a pergunta, o que você acha que dentro do relacionamento, o que o homem pensa em? Qual o maior pensamento do homem? Pode falar. Nós também de casais aqui, homem, marido e mulher, não é isso? Vamos lá, o que os homens mais pensam? Só pensa em sexo, ele só tem um fiozinho. Só esse fiozinho funciona. Sim. E mulher tem 1000. É isso. Quantos concordam com elas, façam assim com Deus? Verdade. Sabia que vocês Verdade, pastor. Sabia que vocês estão redondamente enganados. Já pode logo pedir perdão a Deus. Sabia? Quando tem um microfone aberto aí, quando falamos, pode falar então. Pode tomar água. Eu acho que é o estômago do homem. A gente já está surgindo outras coisas. Na verdade, nós não pensamos assim como as mulheres pensam.
igualzinho a vocês, tem um coração também. Muitas vezes o homem nem lembra de sexo, de tão chateado ele fica, uma palavra como a mulher falou. Só que as palavras que nós falamos para vocês, as mulheres, rapidamente acabam com vocês. Vocês preferem, como diz assim, é uma pancada no pé da orelha do que uma palavra mal falada, né? Mas o homem também tem sentimento. E eu estou falando isso para vocês porque eu estudei sobre isso. Eu tenho até um livro que fala sobre isso. Quando vai ver, não é uma espiritualidade do outro. Se fosse por isso, com todo respeito, iria tudo para prostíbulo, que não falta prostíbulo nesse país. Por que um homem casa? Porque ele ama também, tem sentimentos também. Isso é uma falácia que saiu do nosso meio, porque o homem tem a vida sexual, é claro que é mais ativo do que a mulher, logicamente, claramente, isso foi feito assim, é natural do ser humano, né? Mas não quer dizer que é a primeira coisa que ele pensa, não. Seu namorado, o seu marido hoje, quando casou com você, não pensava sobre sexo. Ele pensava em fazer você feliz. Tinha sonhos, tinha projeto, ou quer dizer, talvez tenha hoje ainda um projeto, algum sonho que foi realizado. Talvez não fale, porque é isso que nós estamos falando aqui. Nós somos igual a Adão, ficamos no silêncio, não comentamos, e aí prejudica a vida da mulher, prejudica a própria vida dele. Olha lá, o Adão não falar, todos nós somos prejudicados, porque ele conversou um pouco com Eva, deu problema para Eva, deu problema para todos nós, até para Cristo. É ou não é verdade? Em outras aulas, a gente pode explicar melhor sobre isso, que o horário não permite. A gente falamos um pouquinho, muitas vezes a gente quer falar, mas não encontra espaço. Não encontra espaço. Para vocês mulheres é bem mais fácil vocês falar para nós. É bem mais simples. Quando vocês querem falar que ama a gente, que gosta da gente, você chega, dá um carinho, faz um cafuné, faz alguma coisa, faz um alimento. E o homem é mais grosseiro nessas coisas e não tem aquela questão de falar como, sabe? Cláudio Duarte ensina algo e vocês devem acompanhar ele aí, devem assistir. Fala bem assim, há muitas maneiras de um homem pedir perdão, quer dizer, de uma pessoa pedir perdão. Como também há várias maneiras de uma pessoa falar uma coisa boa para o outro. Só que daí, os homens é mais fechado. Mas se você reparar, o homem tem que dizer eu te amo de várias formas. É que as mulheres não reparam e querem ouvir só nas palavras eu te amo. Tem muita gente falando eu te amo e tá com 2, 3 aí encatilhadas aí, com um da fora. E tem muito dentro de casa falando eu te amo. Um homem trabalha a vida toda, o dia todo, para colocar o sustento de casa. Se esse homem não ama a esposa, então ele é louco. A mulher nunca mais falou que me ama. Mas a atitude dele é qual? O respeito dele. Esse homem não poderia ter pegado outra mulher aí já na rua, ele não poderia ter namorado outras. Todo mundo aí sabe que há muitas filhas de Satanás aí, atrás de homens de Deus. Não querem homens solteiros, não. Querem homem de Deus. E esse homem, você acha que ele não é tentado 24 horas? Esse velho não dá mais nada, não dá nem no couro mais. Menospreza não, despreza não. Ele é seu marido. Sim mesmo, pode falar. Eu aprendi a saber o que meu esposo quer dizer para mim com carinho pela atitude dele, pelo fato dele trazer até um chiclete para mim. Oh, glória a Deus. Eu aprendi. E agradeço a Deus por me dar esse discernimento. Maravilha, glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Olha só. Então vamos lá. As palavras. Cuidado com as palavras. As palavras, elas podem edificar, dirigir, trazer vida ou trazer morte. Isso é uma opção. Então, antes de falar qualquer coisa, vamos raciocinar primeiro. Espera, deixa eu pensar aqui. Esse negócio pode ser assim, não. Exame trazer bênção. Uma palavra para ela ser dita, um grande homem de Deus falou certa vez: só diga uma palavra se ela for melhor do que seu silêncio. Profundo, não é?
Só diga uma palavra se ela for melhor que seu silêncio. Quer dizer, tem decisões que você, estou na dúvida, eu falo isso ou não, vou ficar calado. Meu silêncio vai valer mais agora. Agora, quanto a elogio, nós não podemos fechar nosso vocabulário. Não. Temos que ter mais palavras para falar, elogiar o nosso cônjuge, né? Agora, essa foi a segunda aula. Vou chegar aqui a segunda aula. Primeira e a segunda. Eu quero perguntar a vocês. A primeira, qual é o primeiro tema que nós estudamos hoje mesmo? Lembram? Aprenda, pratique tudo que aprender. Pratique tudo que você aprender. Ah, pastor, não aprendi nada. Bom, o tempo aqui é curto, mas na sua igreja você aprende. Na escola dominical, nos cultos de estudo, numa oração, na meditação da palavra. Deus vai te ensinando 24 horas. Até no sonho Deus te ensina, te revela as coisas. Bom, isso é maravilhoso, mas lembre, se eu não praticar, é inútil na minha vida, é só teoria. Entenderam, irmãs? Compreenderam? Ah, mas eu estava esperando mais do estudo. Sim, talvez você saiba mais do que eu estou lhe ensinando aqui. E eu espero que sim. Talvez você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, diga assim: eu sabia muito mais do que isso, eu sei muito mais do que isso. Ok, glória a Deus por isso, louvado seja Deus por isso. Mas eu te pergunto, tem que colocar em prática o que você sabe?